Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre vários reforços, sendo monitorados, anunciados e especulados aqui no Cruzeiro para a próxima temporada, que já era de se esperar, Até eu deixei aqui no título a própria fala do Pedro Lourenço com uma expectativa bem grande de reforços para o ano que vem. É justamente sobre isso que eu quero comentar com vocês, que reuni aqui alguns nomes que estão sendo especulados no Cruzeiro, que já foram especulados, E será que eles poderiam chegar? Enfim, quero comentar com vocês nesse vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, eu aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês que já estamos bem próximo dessa meta de 37 mil inscritos até no final desse ano de 2022. Então, quem puder se inscrever, sem dúvidas vai me ajudar demais. Antes de darmos sequência aqui, tem um recado para vocês da SportPix.clube, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do canal, com boas cotações para os duelos nesse final de semana da Copa do Mundo, Amanhã já, nesse sábado, tem Croácia e Marrocos pela disputa do terceiro lugar. Uma vitória da Croácia pagando 2,23 a cada real apostado. Tem também aí um empate 3,23 e uma vitória do Marrocos 2,85. Também ótimas cotações para esse duelo, sábado, meio-dia. E domingo, ao meio-dia também, tem aí esse duelo entre Argentina e França. Uma vitória da Argentina pagando 2,66, um empate 2,85 e uma vitória da França 2,66 lá na SportPix.clube. Eu vou deixar então o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado para você pegar e começar a fazer suas apostas. Bom, então assim, o Cruzeiro que já vinha oficializando alguns reforços, até nessa sexta-feira de manhã que eu estou gravando esse vídeo, já foram vários oficiais, Por exemplo, o Matheus Vital foi o primeiro deles, meio campista aí de olho na próxima temporada. Teve também o Igor Formiga nessa última quinta-feira, lateral direito que vem da Ponte Preta, O Matheus Vital vem do Corinthians depois da rescisão e o Igor Formiga também do mesmo jeito, 23 anos, rescindiu seu contrato com a Ponte Preta, que devia salários atrasados aí para o jogador, e vai assinar com o Cruzeiro esse novo vínculo. Além também do Ramiro, que estava livre no contrato desde quando terminou o seu vínculo com a equipe do Corinthians no final do mês passado, de novembro, e estava livre no mercado. O Ramiro também foi anunciado, no caso, nessa última quinta-feira. Enfim, e por conta disso, já tem uma expectativa muito boa de reforços para chegar aqui no Cruzeiro. Só falando um pouco mais sobre contratos, o Ramiro chega então com um vínculo um pouco maior até dezembro de 2024, O jogador aí que vem do Corinthians tem hoje 29 anos de idade. O Igor Formiga também com um vínculo de 2 anos até dezembro de 2024, o jogador que vai estar então quando terminar o vínculo com 25. E o Matheus Vital também, a expectativa é que seja um contrato de 2 anos, nem tão grande demais para não ter um certo risco, nem muito curto, Porque se o Igor Formiga se destaca, vai lá, aparece uma proposta e o Cruzeiro tem só 6 meses restantes de contrato. Então é complicado mesmo. Eu acho que foram bons reforços até aqui anunciados. E só lembrando que tem vários outros encaminhados, O Raul Gustavo e o Matheus Davó, os principais, que devem ser anunciados, quem sabe até mesmo nessa sexta. Tem também aí o Nicão, que deve passar por exames médicos. Além também do Alisson, do Christian, que eu vou comentar um pouco mais nesse vídeo de hoje. Então, bons reforços até aqui anunciados. E os nomes especulados. Será que podemos ter boas expectativas? Quais são as posições que o Cruzeiro tem buscado aí atletas? Quero comentar com vocês ainda alguns setores que eu vejo que o Cruzeiro tem que ir sim ainda no mercado e não tem sido tantos nomes assim especulados. E bom, falando sobre esse setor, na minha visão seria a lateral esquerda, Por quê? O Cruzeiro hoje aí tem apenas, depois da saída do Matheus Bidu, pouquíssimas opções, o Marquinhos Cipriano, e assim, não vejo tanta opção assim no mercado, até porque os jogadores que o Cruzeiro demonstrou interesse, todos seriam uma negociação um pouco mais complexa. Por exemplo, tem aí, no caso, o Bruno Pacheco e o Jorge do Palmeiras, O Bruno Pacheco, que está no Ceará, tem mais um ano de contrato e a equipe, no caso, tem pedido um valor próximo de R$1 milhão para a liberação do lateral esquerdo de 30 anos. E assim, até o Fortaleza, o rival, era um dos times interessados e o Ceará pediu para o Fortaleza que, se quisesse contratar o jogador, seria um valor maior. Informação aí do Emerson Araújo trata que seria um valor de R$1,5 milhão, também confirmado aí pelo Nicola. Então seria esse valor de R$1,5 milhão, se o Cruzeiro quisesse comprar o jogador em definitivo. Trouxe essa informação o Emerson, jornalista que cobre, os times lá do Nordeste. Então não seria uma negociação barata, R$1 milhão se quisesse ter o lateral esquerdo. O Jorge, por outro lado, quem sabe o Palmeiras não poderia estar disposto a emprestar o jogador, que já está certo, não faz parte dos planos do Abel Ferreira, e tem uma questão assim que o salário dele seria bastante alto, superior aos 600 mil por mês, Então, como que o Cruzeiro iria trazer o jogador? Será que poderia ser um acordo igual o Nicão, por exemplo? O Palmeiras pagando uma parte relevante e o Cruzeiro no máximo 300 mil por mês, 250, que é o nosso teto financeiro
para a próxima temporada. O que eu acho que joga a favor do Cruzeiro é que tem uma possibilidade do Jorge vir e ser titular absoluto, se valorizar e ser negociado, porque se ele ficar no Palmeiras, onde tem vínculo até o final de 2024, não vai ter espaço por lá. Então, ao invés de ficar pagando 600 mil, melhor pagar, sei lá, 400 mil, vai, o Cruzeiro paga o restante, 350 mil para cada lado, e tem a possibilidade de ver o Jorge jogando com muito mais frequência, e na minha visão seria para chegar e ser o titular tranquilamente na lateral esquerda do Cruzeiro. Bruno Pacheco aí que passou então por vários times, tá no Ceará, passou também muito tempo na Chapecoense, no Atlético Goianiense, e o Jorge do Palmeiras, que já rodou aí pelo Mônaco, passou também muito bem no Santos em 2019 e quando surgiu lá no futebol aqui do Brasil, no Flamengo em 2016. Bom, vendo para o setor de lateral direito, que assim, o Cruzeiro, de acordo aí também com algumas informações, inclusive do próprio Globo Esporte, estaria monitorando a situação do William Furtado, o William, lateral direito de 27 anos de idade, que assim, surgiu muito bem no Internacional, jogou aí a Olimpíadas e foi campeão em 2016 e que atualmente está livre no mercado. O Cruzeiro que já tem para essa posição de lateral direito o Igor Formiga e o Wesley Gasolina. Mas na minha visão, se chegasse aí o William, seria muito melhor mesmo, sabe? Seria, por exemplo, para ser o titular absoluto, incontestável e tendo algumas opções ali para brigar por essa função. O Giovani Jesus deve ser negociado por um valor próximo dos 8 milhões de reais, então abre uma vaga, né, para esse setor de lateral direito, apesar de já ter o Wesley Gasolina e o Igor Formiga anunciado nessa última quinta. A questão eu não vejo o William chegando e sendo titular absoluto, porque a questão física dele pesa bastante. Para você ter uma ideia, na última temporada europeia, ele não jogou nenhuma partida no ano de 2021-2022, estava pelo Wolfsburg, não jogou nenhum jogo até terminar o seu contrato no mês de julho. Na temporada passada, 2020-21, ele jogou 2 jogos pelo Wolfsburg da Alemanha e outras 9 partidas pelo Schalke 04 de empréstimo. Então dá pra ver, né, que ele não tem jogado com frequência. A última temporada que ele jogou muito foi em 2018 e 2019, com 33 partidas, em 2019 e 2020, com 22 jogos lá pelo Wolfsburg da Alemanha. Ele que jogou muito bem no Internacional em 2015 a 2017, foram mais do que 112 partidas, com 1 gol e outras 5 assistências nesse período, fora a convocação para a seleção brasileira, que valorizou muito seu passe. Acho um ótimo jogador, mas tem que ver essa questão física, porque se ele chegasse, não espere que ele já seja o titular nos jogos iniciais do Campeonato Mineiro, não seria dessa forma, então teria que ter muita calma, igual foi com o Rafa Silva nesse ano, se contasse com a contratação, né, do William Furtado para o ano que vem. Outro aqui também no vídeo, o Alex Teixeira, que foi especulado, esse bem mais difícil, por quê? Porque o Alex Teixeira parece que as negociações esfriaram com o Cruzeiro, não deve acertar com o Vasco, o Cruzeiro também, pelo que parece, não fez uma proposta muito boa financeira para o Alex Teixeira, que eu tenho minhas dúvidas se eu aceitaria o Alex Teixeira, se seria um ótimo nome, porque ele já está com 32 anos de idade, atua de ponta esquerda ou de meia. Ponta esquerda eu já acho que o Cruzeiro está com muitas opções, muitos nomes sendo especulados. O Nicão vai chegar, o Bruno Rodrigues já joga por aquele lado. Então eu vejo que o Alex Teixeira é melhor jogar como meia. Nesse ano pelo Vasco, 15 partidas na Série B, 2 gols apenas e 1 assistência. Ele começa a temporada no Besiktas da Turquia, onde jogou com muita frequência, mas não jogou muita bola, né? Podemos dizer assim, porque fez 31 partidas, porém apenas 4 gols e 1 assistência. Na temporada, a última que ele jogou no Jiangsu Suning, lá da China, ele fez 10 gols em 20 jogos e em 2019, 18 gols em 30 partidas. Então, tenho minhas dúvidas aí se seria um cara para chegar, ser o camisa 10 e jogar muita bola. Não sei, teria que ter muita calma nessa hora, mas eu acho bem difícil, tá, de imaginar a chegada aí do Alex Teixeira, jogador de 32 anos. Quero que você deixe aqui tanto a sua opinião sobre o Alex e também do William, lateral direito. Outro aqui no vídeo é a respeito do zagueiro paraguaio, o Bruno Valdés. Ele que tem 30 anos de idade, defensor que está há muito tempo, né, no América do México, onde tem vínculo até o dia 30 de junho, né, de 2023. Ou seja, está nessa sua reta final de contrato e poderia facilitar essa sua transferência. Não é um atleta barato, até no Transfer Market mesmo está avaliado em 3 milhões de euros, ou seja, 15 milhões de reais se fosse para tirar o jogador de lá. Que desde quando começou a temporada 2022-2023 ele tem 8 partidas, 1 assistência. No último ano foi o titular da equipe do América com 32 partidas, 2 gols e 3 passes. As equipes mexicanas, principalmente o América, o Tigres, tem uma condição muito forte mesmo financeira, tá? Então não acho que o Bruno teria um salário baixo. Se fosse para chegar, eu vejo que se chegasse com um salário de 300 mil seria barato ainda, tá? Porque até por ser um zagueiro paraguaio muito bom, já foi convocado
para a Copa América de 2016, 2019, 2015 também. Então é um cara aí muito prestigiado pela seleção paraguaia. Não seria fácil essa vinda do jogador. Mas por estar em final de contrato, ser um cara muito experiente, nossa, seria um ótimo jogador, tá? Se chegasse para ser realmente o titular, o xerifão da zaga do Cruzeiro. Tá aí com 30 anos de idade, não é uma idade tão avançada assim, né? Não é 32, 33, ele só vai completar seus 31 anos de idade, se não me engano, no mês de junho, né? Dia 10 de junho, porque a data em inglês fica diferente no Transfer Market, mas assim, um bom jogador. Pelo América soma aí mais do que 300 jogos pela equipe desde 2016, quando foi contratado. No futebol paraguaio ele jogou pelo Cerro Porteño, onde vinha se destacando entre 2014 a 2016 e começou pelo Sol de América de 2011 a 2014, quando trocou o Sol de América do Paraguai pelo Cerro Porteño, né? Então, acho um jogador bem experiente, não seria fácil essa sua vinda, mas se chegasse, com certeza, tá? Para chegar e ser esse xerife da zaga do Cruzeiro, zagueiro aí destro que poderia fazer na minha função um papel um pouco mais central, deixando, por exemplo, vamos supor, né, o Eduardo Brock mais na esquerda e o Lucas Oliveira um pouco mais pelo lado direito do campo. Mais um aqui no vídeo, que eu até comentei nesse vídeo aqui na última sexta-feira de manhã, né? No Wesley, o atacante do Palmeiras, que interessa a Raposa, tá? Podemos ter algumas novidades e atualizações nas próximas horas. O Wesley aí com 23 anos, ponta esquerda, que poderia, por exemplo, o Cruzeiro chegar por ele de empréstimo e ter uma obrigação de compra, até porque a Raposa estuda uma possibilidade de comprar um percentual do jogador, porque o Palmeiras tem recebido ofertas para realmente já vender o atleta em definitivo. E eu acho muito difícil o Cruzeiro convencer o Palmeiras a só emprestá-lo, sem ter uma obrigação de compra ou já uma compensação financeira de imediato, tá? Não seria uma negociação barata, mas se chegasse também seria bem interessante, na minha visão, para fazer esse lado esquerdo do campo, que é o principal arma, né, do Wesley, um ponto esquerda, ou meia esquerda mesmo, de ir um contra um. Desde quando ele surgiu no Palmeiras em 2020, foram mais do que 124 partidas, com 13 gols marcados e também outras 14 assistências nesse período. Quero saber a sua opinião, o que você acha aí do Wesley e do Bruno Valdez, dois nomes sendo especulados, né? E só para terminar aqui bem rápido sobre dois jogadores que devemos ter algumas atualizações deles ainda nessa sexta, no máximo no sábado, confirmações da chegada ou não. O primeiro do Alisson, que já está em Belo Horizonte, de acordo com a Itatiaia, para assinar seu contrato em definitivo com o Cruzeiro. Jogador de 25 anos, que pode atuar como meia direita ou meia central. E assim, na minha visão, se chegasse também um baita acerto da Raposa, até porque, 3, 4 meses atrás, ele estava sendo especulado no Atlético Paranaense, e a Ponte Preta recusou 12 milhões de reais na sua contratação. No Flamengo também foi monitorado, foi especulado. Então, se chegasse, seria um baita atleta que é torcedor do Cruzeiro, né? Tem várias fotos aí dele com a camisa, desde quando ele era criança ainda, né? Então, na minha visão, o Alisson, ótimo jogador se conseguir essa sua rescisão junto à Ponte Preta. E o outro, Christian, que já conseguiu a liberação do Atlético Paranaense, só falta ele definir, né, onde que vai jogar. E a expectativa é que seja realmente no Cruzeiro. Jogador de 21 anos, muito bom jogador, muito bom, muito técnico, gosta assim de chamar o jogo para si, né, receber bola, bom no lançamento, em finalizações também. Só não foi titular nesse ano no Atlético porque se lesionou, mas mesmo assim fez 23 partidas, 3 gols, tanto que na temporada passada, no time campeão da Sul-Americana e finalista da Copa do Brasil, o Christian fez 6 gols e 2 assistências em 53 jogos, né, pelo Atlético Paranaense. Quero saber a sua opinião, o que você acha desses dois, que na minha visão tem grandes chances, tá, de ser anunciado aí nas próximas horas como novo reforço, né, do Cruzeiro para 2023. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca aqui de 37 mil inscritos no YouTube, que já está bem próxima. E o link aqui embaixo na descrição da sportpix.clube para você apostar nesses jogos aí da Copa do Mundo, e no nosso Instagram também aqui na tela, gustavo.crz, e Cruzeiro News 21 lá na outra rede social. Valeu, galera!